Você decide. Seu voto, sua consciência. Há 3 meses das eleições, muitos eleitores ainda não sabem o que é um candidato ficha suja. É o que revela enquete realizada pela reportagem da TV Candelária. Faltando menos de 3 meses para as eleições majoritárias, onde serão eleitos deputados estaduais e federais, senadores, presidente e governador, pelas ruas a dúvida sobre o que é um candidato ficha suja ainda é grande. O senhor sabe o que é um candidato ficha suja? Não, sei não. Suja? Sei não. O responsável pela 25ª Zona Eleitoral responde. Candidato ficha suja é aquele que há uma decisão condenatória colegiada contra ele. Né? O que é isso? Não necessariamente o processo teria que ter terminado e já transitar em julgado. Né? Então, havendo uma decisão condenatória contra um determinado eleitor, transitar e julgar a sentença, os direitos políticos deles serão suspensos. A lei da ficha limpa completou 4 anos no último mês de junho. Ela torna inelegível por 8 anos pessoas com alguma pendência judicial. Este ano, pelo menos 22 nomes do cenário político rondoniense foram impedidos de disputar as eleições por serem considerados fichas sujas. São pelo menos 18 crimes que tornam um candidato inelegível, mas pelas ruas é fácil encontrar propagandas eleitorais com nomes envolvidos em investigações e até condenados, o que leva a uma das perguntas feitas na enquete. Aí vem a dúvida, né? Aí você vota nesse candidato, ele se elege, mas não pega o poder. Aí você perde o voto. A explicação é que os processos contra estes candidatos podem ainda estar em andamento. Que o fato de uma determinada pessoa ser condenada aqui na primeira instância, na comarca de Ariquemes, que é a nossa comarca, como exemplo, né, não quer dizer que necessariamente ele está impedido de ser candidato. Ele só vai estar impedido a partir do momento que a sentença está em julgado, ou seja, ele não entrou com recurso. Na lista enviada pelo Tribunal de Contas do Estado ao Tribunal Regional Eleitoral, o nome de mais de 300 gestores e ex-gestores aparecem com as contas reprovadas, o que reforça a tese de que escolher o melhor candidato depende apenas de uma pessoa, do eleitor. O eleitor ele tem que votar consciente. O que é o voto consciente? É o eleitor pesquisar a vida passada dos candidatos. Então nós temos que ver quem são as pessoas que vamos votar, porque elas é que vão fazer as leis que nós seremos obrigados a obedecer. Pois é, o eleitor, ele tem que ficar atento a essa situação. Já falei aqui ontem e tenho falado outros dias, que sempre se cria uma expectativa, não, que agora a gente vai ter uma eleição em que nós vamos votar certo, porque o eleitor está consciente, e aí abrem as urnas e a gente vê que é aquilo que acontece. Como é que se formam os nossos parlamentos e assim por diante. E essa coisa é muito mais com relação a justamente as eleições proporcionais. Porque tem muita gente boa se apresentando como candidata e acaba fazendo meia dúzia de votos. Enquanto isso, outros candidatos, até aqueles já mais conhecidos, usando muitas vezes o poder econômico, acabam conseguindo uma vaga, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados e assim por diante, e você vai ver, são pessoas que não têm exatamente aquelas qualidades necessárias e fundamentais para representar a população do Brasil em qualquer parlamento. Agora, e é o que eu tenho batido nessa tecla. E hoje tivemos uma outra reunião, inclusive, eu depois vou até particularizar alguma coisa sobre isso, quando se tenta, de alguma forma, conscientizar a população da necessidade de votar em candidatos que possam promover as tão chamadas mudanças e reformas que são fundamentais para esse país. Precisamos promover reforma política, reforma econômica, a reforma do Código Civil, do Código Penal. Precisamos rever essa questão
das leis trabalhistas, uma reforma trabalhista. Enfim, o país está em curto-circuito. Eu acho que seria assim, a princípio, um termo para a gente mais ou menos definir a situação que nós nos encontramos hoje, em que, lamentavelmente, muito pouca coisa funciona. Quem tem que legislar não legisla, quem tem que administrar não administra, e por aí vai. Não administra muitas vezes em razão de mecanismos que travam essa administração. E muitas vezes também não legislam porque há uma total incompatibilidade. Leis que sobrepõem sobre leis e que fazem com que seja difícil atuar. Tanto é que a gente vê no Congresso Nacional, nos estados, nos municípios, quem mais faz leis, quem mais legisla são os executivos. Então há alguma coisa fora de ordem nisso aí. E o que vem das ruas? A voz das ruas, que deveriam ser ouvidas pelos parlamentos, não conseguem se expressar e fazer valer os seus desejos. Enfim, e tem muito mais ainda. Tem a questão também da força que muitas vezes o executivo começa e consegue fazer valer sobre as casas legislativas. Precisa haver um pouco mais de independência nisso tudo. Agora, isso se faz com reformas. E a gente tem ouvido aí nos últimos anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, em toda época de eleição é assim, a mini reforma disso, a mini reforma daquilo, a mini reforma. Isso é tudo conversa, é tudo farol, é só blá blá blá, é para enganar a população. É preciso que nós elejamos desta vez pessoas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado, parlamentares que efetivamente estão ou estejam comprometidos com essas mudanças e com essas reformas. Esse país precisa ser passado a limpo, como diz aquele outro dinossauro lá da televisão. Então, olha, gente, e muitas vezes as pessoas dizem assim, porque agora a gente votou errado, mas não é 4 anos. Muitas vezes isso equivale a uma década de atraso. E isso custa muito caro para esse país. Esperamos que dessa vez a gente possa efetivamente, como tem se dito há muitos anos, agora o eleitor está esperto. E isso não é, eu me incluo dentro disso, a Luana se inclui, todos nós somos um pouco ou muito responsáveis pelo que pode acontecer nas urnas agora, nas próximas eleições.